Olá, boa tarde, rapaziada. Está no ar mais uma edição do Resenha de Artilheiro, trazendo tudo sobre o nosso esporte. Vem participar com a gente através do WhatsApp da TV Câmara Fortaleza, 99640-0126. 99640-0126, está aqui, ó. 99640-0126. Participa com a gente porque hoje vamos repercutir a eliminação do Leão, o jogo do Vozão também, que vai acontecer hoje à noite e será a pauta do nosso Resenha de Artilheiro. Vamos ter a participação dos nossos representantes em séries C e D e também vamos falar hoje com você, tá? Além de uma entrevista muito especial com o presidente da Federação Cearense de Levantamento Básico de Peso. Para comentar, para bater um papo comigo e com você, Caio Salgueiro. Fala, campeão, satisfação te receber aqui mais uma vez no Resenha de Artilheiro. Fala, João Paulo, fala todo mundo, telespectador da TV Câmara. Vamos falar sobre mais um jogo bem difícil do Fortaleza, classificaria até como vexatório, eliminação da Copa do Brasil. Vamos falar do Ceará e Maracanã hoje pela Copa do Brasil também, a esperança de ter pelo menos um cearense nas oitavas de final, né? Então vamos aí para esse episódio. Show de bola, Maracanã joga hoje também contra o Internacional, perdeu o primeiro jogo, mas tá na luta, cara, tá na briga também. A gente vai falar um pouco sobre isso. Inclusive eu quero começar falando sobre o Maracanã. Deixa eu falar sobre o Maracanã primeiramente. Maracanã que perdeu o primeiro jogo, não é isso? Isso, 1-0 no gol no final do jogo, assim, quase que consegue um empate lá no Beira-Rio e agora o jogo de volta não vai ser aqui, infelizmente, vai ser lá no Orlando Scarpelli, em Santa Catarina, porque o Maracanã acabou vendendo o mando de campo. E aí, assim, é um jogo que ainda está em aberto, é muito difícil, então um time bem superior tecnicamente ao Maracanã, porém, a gente tem expectativa, o clube já aprontou muitas surpresas nos últimos anos, o Maracanã, um trabalho muito bom do técnico Júnior Cearense, então, assim, a expectativa bacana para esse jogo. Totalmente, cara. Eu digo que Maracanã já cumpriu o seu papel na Copa do Brasil, lógico, se puder passar, melhor ainda, mais uma grana que entra, mais um investimento que será feito no próprio clube. Desportivamente falando, um resultado sensacional, caso consiga passar do Internacional. Com os pés no chão, a gente fala, é muito difícil, no que pese o primeiro jogo lá, no Beira-Rio, o Maracanã fez frente com o Internacional, por pouco não traz o resultado. Como você disse, não vai ser aqui o jogo, a segunda partida que deveria ser em nossa capital, ou pelo menos na região metropolitana, mas o Maracanã vendeu o mando de campo, o que é ótimo para o Internacional. Fica pertinho de casa, foi Santa Catarina, se não me engano, Isso, foi? Lá em Florianópolis, estádio do Figueirense. Estádio do Figueirense, então assim, pertinho de casa, no frio ainda, ou seja, não tem desgaste com viagem, tudo sai muito mais em conta para o Internacional. Eu não sei ao certo o valor dessa venda, mas o que eu ouvi dizer, não é uma informação oficial ainda, estou averiguando, já mandei uma mensagem aqui, mas é que foi um valor bem interessante, algo em torno de 5 milhões de reais, que seria muita coisa, cara. Eu acho muita grana, muita grana. É bem complicado, né? Porque se for 5 milhões, já valeria mais a pena do que você passar para a próxima fase da Copa do Brasil, por exemplo. Porque os times que avançam para as oitavas de final recebem 3,6 milhões de premiação da CBF. Então, assim, né? É uma situação bem delicada, né? Porque um clube como o Maracanã joga a Série D, sabemos que não tem uma condição financeira muito boa em comparação ao Internacional, aos outros clubes do nosso futebol. Então fica sempre aquela relação, vender o mando de campo para conseguir logo esse dinheiro ou tentar arriscar para conseguir um projeto desportivo, conseguir avançar para a próxima fase e conseguir também mais premiações, né? É uma coisa fica essa dúvida. Então acho que sempre vai ter essa polêmica, né? Principalmente se tratando dos times menores na Copa do Brasil. Informação que eu tenho de alguém do Maracanã, também não é oficial, porque não foi o presidente que falou comigo e nem foi de forma pública, foi de que girava em torno de 500 a 600 mil reais. Mas hoje à tarde, e aí eu fui atrás dessa informação, chegou a mim 5 milhões, o que para mim é uma surpresa muito grande, até porque ele não consegue lotar o estádio lá, para começo de conversa. Mas enfim, Maracanã joga daqui a pouquinho contra o Internacional, um jogo espetacular, talvez o maior jogo da história da recente equipe cearense, Maracanã, que tem feito um trabalho sensacional debaixo do comando técnico do Júnior Cearense, tá? Falando ainda de Copa do Brasil, o Ceará
finalizou sua preparação para o confronto decisivo contra o Palmeiras, válido pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida está marcada para esta quinta-feira, às 19h30, no Allianz Parque, em São Paulo. Após a derrota por 1-0 no jogo de ida, o Vozão precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para avançar diretamente às oitavas de final. Uma vitória simples, por 1 gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis. Tem uma matériazinha da Fernanda Barrocas, não tem? Solta aí pra gente. Diretamente às oitavas de final, uma vitória por 1 gol leva a decisão. O Ceará finalizou sua preparação para o confronto decisivo contra o Palmeiras, válido pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida está marcada para esta quinta-feira, às 19h30, no Allianz Parque, em São Paulo. Após a derrota por 1-0 no jogo de ida, o Vozão precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para avançar diretamente às oitavas de final. Uma vitória por 1 gol leva a decisão para os pênaltis. O técnico Léo Condé contará com o retorno do volante Fernando Sobral, que cumpriu suspensão na última partida. Por outro lado, o meia Rômulo, por questões contratuais, e o atacante Fernandinho, lesionado, são desfalques confirmados. O atacante Pedro Raul, artilheiro da equipe na temporada, está relacionado e deve jogar. Do lado do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira terá força máxima à disposição. A equipe paulista vem embalada por uma sequência de 6 vitórias consecutivas e precisa apenas de um empate para garantir a classificação. Show de bola, meu chapa. Pedreiro, hein, cara? Hein? Aquilo que a gente falava, né? Também está em aberto, afinal de contas, com a vitória simples, o Alvinegro pode levar a decisão para os pênaltis. Agora, Palmeiras vem com o time completo, na verdade vai, né? Está lá com o time completo. Eu sei que Abel Ferreira tem sede de título, de vitória, ele é ganancioso, no bom sentido. Então ele vai para trazer essa vitória aí diante do Ceará e, claro, conseguir mais uma façanha, mais uma fase que o Palmeiras chega na Copa do Brasil. Pois é, João Paulo. O Ceará, diferente do seu rival Fortaleza, ele não chegou para esse confronto como favorito nessa terceira fase da Copa do Brasil. Ele enfrenta o Palmeiras, que é o atual líder do Brasileirão, ele tem 100% de aproveitamento na Libertadores, então por si só já seria um confronto bem complicado para o Vozão. Mas e se torna mais complicado ainda porque no jogo de ida o Palmeiras venceu por 1-0, então naturalmente vai ser uma pedreira lá no Allianz Parque. Mas, assim, futebol, tudo pode acontecer. O Ceará vem num ótimo momento também, vem de bons resultados, está na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. Então, assim, não se pode subestimar esse time do Ceará, que nas mãos do Léo Condé já mostrou que pode muito. Cara, você falou alguns pontos aí, ó. Primeiro, Palmeiras tem um elenco massa, 100% de aproveitamento na Libertadores, que prova esse início de temporada interessante do Palmeiras, mais uma, na verdade. Líder da Série A, você destacou também, ou seja, também nesta outra competição vem bem. Na Copa do Brasil chegou em mais uma fase, aí chega, concordo contigo totalmente, chega como favorito diante do Alvinegro de Porangabuçu. Tem outros pontos, como eu falei, vai completo. Outro ponto, o Ceará não ganha fora de casa há algumas rodadas, então assim, também é um ponto que pesa negativamente para o Alvinegro, até no que se refere ao mental, ao emocional, ao psicológico. Eu acho que isso também reflete, porque está pegando uma grande equipe, talvez a maior atualmente do Brasil, fora de casa, que tem esse tabu de não conseguir ganhar há um bom tempo já. Pois é, o Ceará tem essa dificuldade fora de casa, no próprio Brasileirão nós estamos vendo, perdeu para o Juventude, não conseguiu ganhar do Santos, que vem a má fase também. Então, assim, por ser o Palmeiras por si só, já é um confronto complicadíssimo, o time vem completo, mas eu vejo o Ceará com condições também de fazer uma surpresa. O próprio Palmeiras já foi eliminado anteriormente nessa mesma fase para o CRB, no próprio Allianz Parque, há 3 anos atrás, em 2021. Então, assim, principalmente na Copa do Brasil, que é uma competição que o Ceará gosta de fazer uma surpresa, gosta de chegar longe, é uma competição que o time tem familiaridade, a gente pode esperar um grande jogo também. É muito difícil, obviamente, com o Allianz Parque lotado, o Palmeiras com a vantagem do confronto, né? Mas eu acredito que existe jogo para o Ceará. Aliás, na histórica campanha de 94,
onde o Ceará foi vice-campeão da Copa do Brasil, ele eliminou o Palmeiras em uma dessas fases aí, tá? Então, enfim, não custa nada esperar, afinal de contas, eu e o Márcio Mazulo estamos na torcida pelo Alvinegro de Porangabuçu para poder passar do Palmeiras. Inclusive, o lateral esquerdo Matheus Bahia falou sobre os preparativos do Ceará para o confronto decisivo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Muito difícil, contra um adversário muito difícil, mas a gente também provou nosso valor. A gente teve um jogo contra eles aqui. Eu digo até que a gente foi merecedor de um placar melhor no jogo, mas são coisas do futebol e a gente tem que respeitar. Mas o critério mental é muito importante, muito em relação ao campo, né? Porque a gente sabe que atrapalha um pouco, mas não vai ser amuleto pra gente, porque a gente já jogou, a gente não tem mais desculpa de que não conhece o campo, de que o campo é difícil. Acredito que mesmo o Palmeiras jogando lá é difícil para eles também, porque não é fácil se adaptar a um campo que não é um gramado natural. Outro detalhe, né? O campo que é sintético. Rômulo não pode jogar, ele é atleta do Palmeiras. Fernandinho ainda não está à disposição. Matheus Bahia vai jogar, vai para o jogo. Pedro Raul já está à disposição e muito provavelmente seja o titular da equipe. Mas, enfim, está à disposição. Pode ser que jogue ou não. Eu acredito, sim, que ele vai jogar. Se não teria nem viajado, eu penso que se tivesse meia boca, ele não teria nem ido para se poupar para outras competições. Mas é isso que ele falou, né, cara? O Ceará tem chance e aí, claro, conhece já o adversário de outras situações, mas tem que entrar concentrado do começo ao fim para que consiga reverter esse resultado. Com certeza, João Paulo. Um placar de 1-0 não é algo impossível para o Ceará fazer dentro do Allianz Parque. O Ceará ele já mostrou sob os comandos do Léo Condé que consegue ser um time bem sólido, se defende muito bem. E apesar do adversário ser muito difícil, jogando dentro de casa com a vantagem do placar, eu acho que o Ceará ele pode encontrar meios para que ele consiga pelo menos levar o jogo para os pênaltis, por exemplo. Pode surpreender. Em 2022, o último confronto no Allianz Parque entre Ceará e Palmeiras foi vitória do Ceará, 3-2. É verdade. Show do Mendonça e do Vina naquele dia. É verdade. Vamos pensar aqui, fazer aquele exercício profético da equipe do Ceará, que poderá entrar em campo hoje. Fernando Miguel, se bem que Bruno Ferreira está à disposição já. Já está à disposição. Pois é, ele pode optar por fazer aquele rodízio, né, no gol, já que o Fernando Miguel já vinha jogando, mas eu acredito que ele continua com o Fernando, né, que vinha bem nos últimos jogos. Vem muito bem, por sinal. Ele tem 40 anos já, o Fernando Miguel, não tem? Eu acho que é por aí. Ele tem 40 anos já e vem bem pra caramba, embora o Bruno também, antes da lesão, estava jogando muito. Bruno Ferreira, aí tem uma dúvida na lateral direita, tá? Eu acho que ele não mexe, é a característica do Condé, mas tem ali o Fabiano Souza, ou o Rafael, que vem entrando bem. Sempre que substitui o Fernando, o Fabiano, ele entra e entra bem. Na outra lateral, vai ser o Matheus Bahia, até porque já deu entrevista e tal, vai ser ele, não tem por que mexer. E a qualidade, lógico, a competência, o que ele vem mostrando em campo também, garante que ele será o titular. Na dupla de zaga, provavelmente Marlon e William Machado deve manter. Acho que também não mexe não, o William Machado em grande fase. Em grande fase, exatamente, não tem por que mexer. O Marlon também vem bem. Aí sim, no meio é que vem Sobral volta, hein? Sobral cumpriu suspensão, então deve jogar. Dieguinho, Sobral e Mugni. Deve ser isso também, ele não vai mexer. De praxe, né? Acho que não mexe não também. Não vai mexer. Sobral não jogou o jogo passado por conta que estava suspenso, mas entrou o Lourenço. Mas eu acho que ele não mexe não, deve ser isso mesmo. Dieguinho, Sobral e Mugni. Na frente também não vai mexer, a não ser que o Pedro Raul não possa jogar. Não tenha condição de jogo. Mas o Galeano, paraguaio, convocado ou pré-convocado para a seleção do Paraguai, que eu acho isso muito massa, porque mostra o novo momento do futebol cearense, né? A gente falava que semana passada, Kusevich, Kervin, né? Convocado pelo Chile, Kervin Andrade, convocado para a seleção da Venezuela, jogando pelo Fortaleza, Cauã, convocado para a seleção brasileira sub-20, jogando pelo Fortaleza, e agora o Galeano sendo convocado para a seleção do Paraguai. Aí Pedro Raul, que eu acho que joga, e Pedro Henrique, né? Pela esquerda, Pedro Henrique, acho que seria esse o time do Ceará. Pois é, ainda mais que o Fernandinho também não joga, o Ailton está voltando de lesão, então acredito que o Léo Condé não deva mexer, a não ser que o Pedro Raul não esteja 100%, né? Aí entraria o Lelê
nos últimos jogos. A galera até pegou um pouco no pé do Lelê, por conta, principalmente contra o Santos, que ele perde aquele gol no final, mas eu acredito que ele deva ir com o Pedro Raul, já que viajou. Eu penso que Pedro Raul, mas aí você levantou um ponto, né? E se ele não entrar? Tem o Lelê, que é uma opção, que tem entrado, na verdade, o substituto para o Léo Condé do Pedro Raul é o Lelê. Mas aí tem o Guilherme, que a torcida tem pedido muito, o moleque tem se destacado ali também. E tem o Ailon, que pode fazer essa posição. Ele vem de lesão, já está à disposição, pode fazer essa posição. Se não for o Pedro Raul, eu entraria com o Ailon. De alguma forma eu encontraria ali um espaço para o Ailon, muito embora saiba que a dele não é ser o 9, o central. Sim. Mas enfim. Eu sigo o relatório também. Eu sigo o relatório também. Pois é, e ele sempre se ouve bem em qualquer função que foi exigido. E deixa um ataque bem mais funcional, bem mais dinâmico ali com ele na frente. Com certeza. E a gente lembra que a zaga do Palmeiras é veloz, né, cara? É bem ágil e tal. Então, um ataque forte. Mais rápido também pode ser uma surpresa para essa defesa do Palmeiras. Exatamente. O Murilo, o Gustavo Gomes e o Mikael. São 3 zagueiros. Às vezes ele joga com algum lateral ali, zagueiro pela direita, até como o Vojvoda fazia antigamente no Fortaleza, né? Ele bota ou o Marcos Rocha ou o Giai ali. Então a zaga que é rápida e é forte também. É verdade, rápido e forte. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Neste sábado, agora eu quero falar de Série D, tá? Neste sábado, dia 24 de maio, o Iguatu enfrenta o Tocantinópolis pela 6ª rodada da Série D. A partida será realizada no estádio João Ribeiro, em Tocantinópolis, Tocantins, com início às 16 horas, horário de Brasília. Iguatu tentando voltar aos bons momentos e aí mostrar que é capaz de fazer bonito na Série D. Jogo difícil, eu acho, até por conta da viagem e tal. E aí, Caio? Pois é, como você falou, é um jogo que vai ter que fazer esse deslocamento até Tocantinópolis, né? E o Iguatu ele precisa voltar a esse bom momento. Em temporadas passadas ele mostrou que teria um bom projeto, já eliminou o Ceará em Cearense, chegou na própria Série D. Então a gente espera ver o Iguatu voltando a ser aquele time que surpreende os adversários, né? Então a gente espera um bom jogo lá em Tocantins. Beleza, o Iguatu, comandado por Washington Luiz, precisa... Inclusive no jogo passado, era isso que eu estava vendo aqui, na rodada passada, o Iguatu, ele perdeu para o Altos do Piauí. Uma rodada anterior, ele ganhou do Parnaíba, e foi quando o colocou no G4 do seu grupo, no grupo de classificação do seu grupo, mas havia perdido para o Maracanã. Então, assim, oscila muito, está irregular na competição o Iguatu, então precisa, como nós já falamos aqui, voltar ao bom momento, voltar à vitória e trazer aí alegria para o seu torcedor. No que pese, o jogo vai ser fora de casa no sábado e é cruel essa viagem para ir para Tocantins, né? Enfim, para enfrentar o Tocantinópolis. O Ceará já passou por isso uma vez, o Ferroviário já passou por isso também e agora o Iguatu está passando por essa situação. Pois é, viajar lá para Tocantins e assim, essa primeira fase da Série D é bem cruel, né? Então o time, se ele vacilar um pouco, ele acaba ficando de fora dos times que avançam para a próxima fase. Então é muito importante que o Iguatu pelo menos consiga essa classificação para avançar e ter a chance de disputar o mata-mata. Porque são muitas equipes ali no grupo e são poucos jogos e acaba que embola muito, né? Aquele bolo de times que pretendem avançar, ficar na 4ª colocação, 4ª, 3ª, 5ª. Então é muito importante que o Iguatu ele consiga esses pontos, pelo menos um empate fora de casa seria muito importante para que ele, o máximo que consiga pontuar para poder avançar para a próxima fase é muito importante. Ok. Ainda pela Série D, no domingo, dia 25 de maio, o Maracanã recebe o Sampaio Corrêa no estádio Almir Dutra, em Maracanaú. O confronto está marcado para as 16 horas, horário de Brasília, válida também pela 6ª rodada da Série D. Outro jogo interessante, jogo difícil, mas o Sampaio Corrêa não vive um bom momento. É hora do Maracanã se recuperar. Aí sim, que o Maracanã já esteve no topo do seu grupo, já nessa fase, mas 2, 3 rodadas é o suficiente para as coisas acontecerem de forma diferente. Mas o Maracanã tem esse desafio, cara. O jogo vai ser em casa, diante do seu torcedor, no estádio que ele conhece, enfim, um jogo difícil, importante, mas possível
para o Maracanã. Com certeza, o Maracanã talvez dos times da Série D seja o mais promissor na competição. É um ótimo trabalho do Júnior Cearense e tem tudo para ganhar no Sampaio Corrêa. É até estranho a gente ver o Sampaio Corrêa disputando a Série D contra o Maracanã, porque até tempos atrás a gente viu eles jogando contra Fortaleza, contra Ceará, e hoje ele está na Série D, então é um declínio que eu também destacaria bem impressionante do ponto de vista negativo do Sampaio Corrêa, que é talvez o maior time do estado do Maranhão, né? Jogando na Série D, e o Maracanã tem que aproveitar, né? Essa má fase e fazer seus pontos, porque assim como o Iguatu, qualquer ponto que se faça neste grupo é muito importante para avançar para a próxima fase. Concordo. A gente lamenta a situação do Sampaio Corrêa. O Maracanã, que venceu o Iguatu na terceira rodada, mas na quarta rodada perdeu para o Altos, na quinta rodada perdeu para o Parnaíba e agora tenta se recuperar, e com essas derrotas últimas atrapalhou muito as pretensões do Maracanaú. Também no domingo, dia 25 de maio, o Horizonte visita o Central de Caruaru no estádio Luiz José de Lacerda, o Lacerdão, lá em Pernambuco, em Caruaru. Jogo difícil, o Horizonte tentando se recuperar, venceu na última rodada, deu uma respirada, a gente pode ter um pouco de esperança, mas enfim, Caruaru versus Horizonte, Caruaru que vem bem nessa competição. Pois é, enfrentar o Central lá no seu estádio sempre vai ser muito difícil, principalmente para o Horizonte, mas assim, a expectativa é que continue, né, essa sequência de vitórias, né, muito bom ele ter ganhado no último jogo, principalmente dentro de casa o Horizonte sempre vai muito forte no domingão, né, mas essa questão de jogar fora de casa, a viagem lá para Caruaru, então assim, é mais um jogo difícil também para o outro clube cearense na Série D, e, assim, qualquer ponto é muito importante também para que o Horizonte consiga voltar para casa e avançar ainda mais no seu grupo para ir para a próxima fase. Ok, fechando a rodada, o Ferroviário enfrenta o América de Natal no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, no domingo, dia 25 de maio, tá? A partida começa às 17 horas, horário de Brasília, e também é válida pela sexta rodada. E eu estarei lá com o Filipeta. Eu e o Filipão lá torcendo pro Ferrão, lógico, obviamente, né? Cara, América de Natal, outro time tradicional. E o Ferroviário precisando vencer para voltar à parte de cima do seu grupo. É um jogo interessantíssimo. São dois times muito tradicionais no nosso futebol nordestino. O América de Natal virou SAF recentemente. A SAF é até onde o Marcelo, lateral esquerdo, que era da seleção, ele é um dos sócios do grupo. Ah, é? Ele é um dos sócios do América de Natal. E aí é um jogo muito interessante. O Ferroviário, na minha opinião, tem totais condições de vencer também, sempre muito forte jogando no PV. E vamos ver porque não é muito positivo para o Ferroviário ficar nessa gangorra de Série D, Série C, Série D, Série C, sempre assim, não conseguindo se firmar no Campeonato Brasileiro em si. Então a gente torce muito para que o Ferroviário ele consiga avançar para a próxima fase, subir de novo para a Série D e tentar se consolidar um pouco mais no quesito Campeonato Brasileiro. Ok. Rapidamente aqui a tabela de classificação na Série D, os dois grupos que nos importam, obviamente, porque estão os nossos representantes. No grupo A2, nós temos o Altos como líder do seu grupo, Imperatriz segundo lugar, e o Iguatu é o terceiro colocado. Por isso que precisa vencer para se manter ali no G4. Em quarta posição, temos o Maranhão, quinta, o Tocantinópolis, sexta, o Maracanã. Olha que loucura. Estava lá em cima, 2 rodadas, 2 derrotas, já bagunçou tudo. Só se classificam 4, tá? São 8 em cada grupo. E é rápido, é coisa rápida. São 7 jogos, no instante vai-se embora. No outro grupo, nós temos o Santa Cruz, não o de Pernambuco, mas o do Rio Grande do Norte, na liderança. O América de Natal em segundo lugar. O 13... É? Não, peraí, então vai lá. Quem é o líder de Santa Cruz do Pernambuco? Certeza? Beleza, então o Márcio Mazulo nos corrige. O líder é o Santa Cruz de Pernambuco, segundo lugar o América de Natal, terceiro lugar o 13 de Campina Grande, em quarto o Central. Se encontrou na competição, já está no G4, que vai encarar um dos nossos, inclusive. Aí o Ferroviário está em quinto, com 6 pontos, Souza da Paraíba está em sexto, Horizonte é o sétimo, estava na lanterna, deu uma respirada com a vitória, mas se vencer, aí entra no G4. Olha que louco, né? Olha essa competição como é complicada. É um grupo difícil. O Souza foi campeão paraibano, tem o Santa Cruz com o Thiago Galhardo e tudo mais. Verdade. É um grupo bem difícil para o Ferroviário e para o Horizonte.
É verdade. Está bem embolado aqui, né, cara? Com exceção do Santa Cruz e do América de Natal, que estão sobrando, 13 também. Mas, enfim, tem espaço para Ferroviário e para o e o Horizonte. O Horizonte é o 7º com apenas 4 pontos até aqui. Quantos times, só 2 grupos eu falei, tá? Quantos times tradicionais, né, cara, disputando a Série D do Campeonato Brasileiro? Pois é, fica até aquela bem bacana, né? Como citamos o Sampaio Corrêa, né? Disputando a Série D, a gente sempre é acostumado a ver o Sampaio na Série C ou na Série B, principalmente na Série B, disputando contra Fortaleza, Ceará. Aí você tem o América de Natal também, que é um time muito tradicional. Santa Cruz nem se fala, né? O Santa Cruz nem se fala, agora com essa nova SAF, trouxe um cara como o Thiago Galhardo, que alavancou os holofotes lá do clube. Total. Então, assim, é uma competição bem bacana e seria muito legal ver os times cearenses como o Iguatu, como o Horizonte, Maracanã, que não tem tanto investimento quanto esses outros clubes, que também já não é tão grande, mas porém, pelo menos são SAFs, por exemplo. Seria muito bacana ver esses clubes disputando em pé de igualdade contra eles e até avançando. Ok. O Resenha dá uma pausa rápida, mas você ainda pode interagir com a gente pelo WhatsApp da TV Câmara Fortaleza. 85-DDD 99640-0126. Está aqui, ó, 99640-0126. No próximo bloco vamos destacar a Série C com o Floresta e a eliminação do Tricolor de Aço pela Copa do Brasil. Não sai daí não, que é rapidez, a gente volta já. O nosso bairro, nossa gente, desta semana abre espaço para a causa animal. Vamos apresentar histórias de instituições e pessoas que se dedicam aos cuidados com os bichos e lutam contra os crimes de maus tratos e abandono. Você vai saber como está o cachorro Scooby, resgatado pela polícia em um imóvel na Praia de Iracema no último mês de março, em condições precárias. Quando ele olhou para mim, assim, de uma forma tão penosa, me tocou muito. O programa ressalta ainda o trabalho dos abrigos para bichos, as políticas públicas em execução na capital e a atuação da polícia diante das ocorrências envolvendo animais. O crime de maus tratos, quando praticado contra cães e gatos, ele tem uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. É quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, na TV Câmara Fortaleza, e eu te espero, hein? O governo do Ceará segue intensificando o combate ao crime. Estamos reforçando as forças de segurança em todo o estado, com novos concursos, formação e valorização dos profissionais. Também investimos cada vez mais em tecnologia, inteligência, novos equipamentos, delegacias e batalhões. São mais policiais nas ruas para dar mais proteção para os cearenses e um trabalho contínuo para enfrentar o desafio da segurança em todo o Ceará. O governo não para. Olá, sou Estevão Furtado, repórter aqui do TSE. Hoje estamos gravando esse vídeo aqui no estúdio do tribunal. Ao fundo, as cores branca e azul. Eu sou um homem branco, tenho a barba e o cabelo da cor marrom escuro. Estou usando uma camisa bege e no meu braço esquerdo um relógio da cor preta. Sabia que dá para atualizar o seu cadastro e garantir que você vai votar numa sessão com acessibilidade? Bora entender isso rapidinho. A Resolução 23.659 de 2021 do TSE diz que é um direito da pessoa com deficiência escolher uma sessão acessível dentro da própria zona eleitoral. E a resolução também diz que você pode levar alguém de sua escolha para te ajudar na hora de votar. Se você tem alguma deficiência ou qualquer condição que dificulte o voto, avise a Justiça Eleitoral. Isso ajuda muito na hora de planejar as eleições. Atualizar o cadastro é rápido, fácil e você pode fazer pelo site do TSE. Bora lá? Você vai em autoatendimento eleitoral. Depois, em título eleitoral. Na sequência, na opção Informe seus dados sociais. Não precisa de laudo, é tudo por autodeclaração. Mas se preferir, pode fazer nos sites dos TRS ou presencialmente no cartório eleitoral. Mais de 1,5 milhão de eleitoras e eleitores no Brasil têm algum tipo de deficiência. A Gisela, por exemplo, atualizou o cadastro e agora se sente ainda mais segura para votar. Agora eu tenho certeza que se eu mudar de cidade e pedir para mudar a minha sessão, nunca vou me colocar numa escola que tem escada para subir, que
tem degrau alto. E aí, gostou do vídeo? Então já sabe, né? Curte, comenta, compartilha e corre para atualizar o seu cadastro. Estamos de volta com Resenha de Artilheiro, trazendo tudo sobre o nosso esporte, tá? Vem participar com a gente através do WhatsApp da TV Câmara Fortaleza, 9640-0126. Vou falar devagarinho, tá? 9640-0126 e coloca o DDD 85 se estiver fora de Fortaleza. Agora é o tricolor de aço. Fortaleza está fora da Copa do Brasil. No Castelão, o tricolor empatou em 1-1 com o Retrô no tempo normal. Gol de Breno Lopes para o Leão e empate de Mike para o time pernambucano. Como o jogo de ida também terminou empatado, a decisão foi para os pênaltis. Lucero e Kervin desperdiçaram suas cobranças e o Retrô foi perfeito. Todo mundo fez gol, 4-1 no final para o Retrô nas cobranças de penalidades. Tricolor fora, Retrô passando. E agora, cara? Não, primeiramente, como é que foi esse jogo aí? Fala pra gente como é que foi o jogo do Fortaleza diante do Retrô. Aliás, Ferninha Barrocas, né? Então pode chamar. Na noite desta quarta-feira, o tricolor de aço foi superado nos pênaltis pelo Retrô na Arena Castelão, após empate por 1-1 no tempo normal. Nas penalidades, a equipe pernambucana venceu por 4-1 e garantiu classificação inédita à próxima fase da competição. No tempo regulamentar, Breno Lopes abriu o placar para o Fortaleza aos 13 minutos do segundo tempo. A resposta do Retrô veio pouco depois com o gol de Mike aos 25. O placar repetiu o resultado da ida na Arena Pernambuco e levou a decisão para as penalidades. Nas cobranças, o Fortaleza não conseguiu se impor. Pikachu foi o único a converter. Lucero e Kervin perderam suas tentativas. Já o Retrô foi eficiente, garantindo a classificação. A eliminação precoce representa um dos momentos mais delicados da gestão do técnico Juan Pablo Vojvoda, que reconheceu o mau momento do clube após a partida. O Fortaleza acumula agora resultados negativos em 3 frentes. Foi vice no Campeonato Cearense, se classificou apenas em 4º lugar na fase de grupos da Copa do Nordeste e ainda não engrenou no Campeonato Brasileiro. A queda diante do Retrô liga o sinal de alerta para a sequência da temporada, que tem exigido respostas rápidas de uma equipe ainda em busca de estabilidade. Cara, Fortaleza contra Retrô. João Paulo, eu acho que não existe uma palavra melhor para classificar esse jogo do Fortaleza de ontem como um vexatório. O Fortaleza, assim, inexistiu ontem, não criou chances para vencer o Retrô. E sem também desmerecer o trabalho do time pernambucano, porque tanto na ida quanto ontem, no jogo de volta, o Retrô jogou muito bem e mereceu a classificação. Eu acho que até as cobranças de pênalti são um retrato disso. Enquanto o Fortaleza fez 2 cobranças assim, patéticas, do Lucero e do Kervin, principalmente a do camisa 9, o Retrô bateu suas cobranças com perfeição, principalmente os 3 últimos. Nenhum goleiro no mundo ia conseguir pegar aquelas. Então, assim, nem falha do João Ricardo também nos pênaltis, foi total mérito do time pernambucano. E, assim, liga um sinal de alerta para o Fortaleza. Já parecia que ia voltar a engrenar, goleou o Colo-Colo, goleou o Juventude. Porém, sofreu uma derrota dura para o Vasco, 3-0 lá no São Januário. Não é uma derrota que deveria ser normalizada, tomar 3-0 do Vasco, com todo respeito ao Vasco também. Mas é um time que vinha em boa fase. E aí, eliminado dentro de casa para o Retrô. No ano passado, o Fortaleza já tinha ido para os pênaltis contra o próprio Retrô, não conseguiu passar no tempo normal. Então, assim, é um sinal de alerta e que precisa ser ligado, porque não é normal um time como Fortaleza ter toda essa dificuldade para passar do clube pernambucano, que também não vem numa boa fase nessa temporada. Já está no 4º treinador, o técnico de ontem, do jogo de ontem, era um técnico interino. 4ª comissão técnica. Era um técnico interino. Já pensou? O treinador que estava no jogo de ida não é o mesmo do jogo de ontem. Então, assim, é um sinal de alerta para o tricolor do PC, porque é muito preocupante. Cara, isso é um detalhe cruel. O Retrô chegou aqui com a 4ª comissão técnica. O técnico que dirigiu a equipe no primeiro jogo não foi o mesmo que dirigiu o segundo jogo. Vive um momento conturbado e, mesmo assim,
desclassifica o Tricolor de Aço. Pois é, mesmo o Retrô vivendo esse momento conturbado, conseguiu se sobressair ao Fortaleza, que também vem num momento conturbado. Então, ou seja, parece que o buraco é mais em fundo ainda no time tricolor. O Fortaleza, no primeiro tempo, quase tomou 2 gols com o atacante mascote lá do Retrô, fez o que quis com o Davi Luiz, não foi bem, de novo, o zagueiro tricolor. No segundo tempo até melhorou no início, fez o gol, abriu o gol com o Breno Lopes, né, um bonito gol do atacante do Fortaleza, porém rapidamente sofreu um empate. O João Ricardo ainda fez 2 defesaças no final do segundo tempo. Então, assim, parece até que o Fortaleza foi no lucro, entre aspas, para as penalidades. E é muito preocupante ver o time chegando nesse momento. Cruel, de fato, uma situação delicada nesse momento para o Tricolor de Aço. A gente espera que retorne aí às vitórias o mais rápido possível, tá? Após a eliminação do Fortaleza na Copa do Brasil, o técnico Juan Pablo Vojvoda reconheceu o momento difícil que o clube atravessa. Em entrevista coletiva, o treinador argentino foi direto. Vojvoda fez uma forte autocrítica. Las causas de este momento acho que es o parte de nuestra solución, ¿sí? Es un momento difícil, un momento duro, un ano que no está dando certo, sabemos. Estamos dolidos, estoy dolido, estoy chateado, estoy más, tengo que ter también la frialdad de también ter o tempo de pensar, ter o tempo de analizar toda la situación, todo lo que envolve este momento, ¿sí? Cuando falo de todo, es todo, ¿me entiende? Porque o resultado es o final, ¿sí? O final de una serie de causas de todo club, ¿sí? Entonces, nuestra responsabilidad es dar resultado ao torcedor, o resultados no están aconteciendo, o regularidades no está, ¿sí? Hoy fue una eliminación muy dura, y bueno, tenemos que pensar, que analizar, ser responsables en nuestras decisiones, ¿sí? Ser responsables en nuestras decisiones y admitir que no estamos consiguiendo lo que necesitamos. É isso, rapaz. Infelizmente, tá arrasado, né? A gente vê que ele tá, que ele sentiu, né? o semblante, ele sentiu o baque, né, cara? Mas aí é aquilo que a gente estava falando, não foi um erro de percurso simplesmente, não foi porque ele pegou um caminho errado, é porque o momento do Fortaleza é delicado. E como falou na reportagem a Fernanda Barrocas, nossa repórter, não é na Copa do Brasil, que se classificou em 4º na Copa do Nordeste, perdeu o Campeonato Cearense para o Ceará, não vive um bom momento na Copa, na Série A. Então, assim, tudo está pesando e, claro, sobrecarrega o técnico, né? Vem sobre o Juan Pablo Vojvoda. E aí, cara, como é que você consegue fazer a leitura dessa entrevista e a autocrítica que ele faz, mas com a voz pesada, embargada e um semblante também carregado? É importante ele fazer essa autocrítica e, assim, é nítido que o Vojvoda não deve estar satisfeito com esse momento atual do Fortaleza. Eu acredito que, principalmente conhecendo o trabalho do Vojvoda, ele não é uma pessoa que se contentaria com o que o Fortaleza vem apresentando nessa temporada. É uma temporada que, assim, desde o início, vem se mostrando muito a desejar. O Fortaleza, no Cearense, perdeu mais uma vez para o seu maior rival. Na Copa do Nordeste, de novo, não fez uma boa campanha na fase de grupos, classificou em 4º. No Campeonato Brasileiro já chegou a ingressar no Z4, por exemplo, até deu uma recuperada, mas perdeu de novo para o Vasco na última rodada. Na Copa Libertadores, o time já começa tomando um 3-0 em casa para o Racing, se recupera depois e quando tem a chance de se classificar matematicamente, empata dentro de casa por 0-0 e acaba tendo que ir para o último jogo, que inclusive é na próxima semana, tendo que decidir contra o adversário mais forte do grupo, que é o Racing, lá na Argentina. Então, assim, é uma temporada meio caótica para o tricolor do PC. E, assim, é nítido que o Vojvoda não está satisfeito, não está gostando. E meio que isso dá para notar que o planejamento da diretoria do clube não foi executado da maneira correta.
para essa temporada. O Fortaleza tem uma Libertadores para jogar, tem assim, um grande número de competições e meio que não fez, talvez não tenha feito uma janela correta para se mostrar um time que consiga disputar essas competições num alto performance. Então, acho que nesse momento o Fortaleza ele precisa ainda mais corrigir esses erros para que a temporada não seja perdida. Se você olha hoje o que está acontecendo com o Fortaleza, aí você percebe as contratações que foram feitas, né? De fato, zero contratação pagando, comprando. Todas que vieram foram a custo zero. Pelo menos assim, não teve que tirar ninguém de nenhum time, teve que pagar para ter esses atletas. Lógico que tem algumas negociações, como bicho, luvas e tal, enfim. Mas contratando de fato, tirando de um time, que eu me lembre, pelo menos você pode até me corrigir, mas que eu me lembre, nenhum desses veio dessa maneira. E aí talvez tenha sido o erro do Fortaleza, tentar economizar num contexto onde deveria se fortalecer cada vez mais. João Paulo, na verdade é ainda mais preocupante. Os 6 primeiros reforços que foram o Breno, Dylan Borreiro, Davi Luiz, Gaston Ávila, Paul Fernandes e me esqueci qual outro jogador, se tu me falha a memória. Danilo. Acho que o Diogo Barbosa, lateral esquerdo. Pronto, esses 6 primeiros que chegaram lá no início, eles vieram realmente a custo zero. Porém, depois chegou Alanzinho e Daverson. O Daverson foi contratado diretamente do Atlético Mineiro, pagando, foi 7 milhões, se me falha a memória. E assim, nenhum dos dois demonstrou serviço até o momento. E o volante Rodrigo, que veio do Maringá, também foi comprado por 4 milhões e nem sequer foi relacionado ainda, porque está entrando em forma, ainda está retomando o condicionamento físico. Então é preocupante, porque foram contratações que nenhum deles realmente demonstrou a que veio no momento. Alguns tiveram certos momentos, mas nenhum é titular absoluto, por exemplo. Nós não temos nenhum dessas 9 contratações, nenhum deles é titular absoluto. Daverson reveza com o Luceiro, Gaston Ávila às vezes joga agora na lateral esquerda, né? Mas antes vinha num momento péssimo. Paul Fernandes também não vinha bem, agora reveza muito com o Rosseto. Então, assim, a janela do Tricolor foi bem preocupante e precisa ver o que é que será feito para corrigir esses erros no meio do caminho, né? É algo que até, se a gente lembrar, aconteceu em 2022. É verdade, o Tricolor de Aço precisando de uma reabilitação. Já tem jogo, inclusive, final de semana contra o Cruzeiro, domingo, né, cara? Conto tá aqui, ó. Fortaleza contra o Cruzeiro no dia 25, no domingo, às 20h30. E eu estarei lá, tá? Eu estarei lá, eu e meu chapa Filipeta estaremos lá com a camisa do Lion e a bandeira também Tricolor. O Cruzeiro que tá bem, viu, velho? É 4º colocado na competição. Palmeiras, Flamengo, não sei quem é o terceiro. E o Acho que é o Bragantino. Red Bull Bragantino é o terceiro e o 4º é o Cruzeiro. Ou seja, pedreira para o Fortaleza, apesar de que o jogo vai ser em casa, estaremos juntos, eu, Moema Soares, Indira, enfim, essa turma todinha. Pois é, e é um jogo difícil. O Cruzeiro vem bem no Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana foi eliminado, porém no Brasileirão em si ele está muito bem. É um time que está no G4. Não tinha começado o ano tão bem, perdeu o estadual para o Atlético Mineiro. Teve demissão do Fernando Diniz, agora o Leonardo Jardim. E é um jogo difícil para o Fortaleza, que já tem o Cruzeiro e na próxima semana já tem o Racing pela Libertadores. Então, a sequência é bem complicada. E tem o Flamengo depois no outro final de semana. Ou seja, são 3 pedreiros para o Vojvoda, que já não vem num momento bom. Mas, assim, tem condições de vencer, com certeza, sem dúvida alguma, sempre jogando em casa. Fortaleza é um clube que ele é muito forte jogando dentro de casa, apesar de que neste ano não está tão bem como foi no ano passado, que terminou o Brasileirão invicto dentro da Arena Castelão. A Rochelle vai também, é verdade, a Rochelle vai também, o Marcelo Moreno também vai para o estádio, só quem não vai é o Márcio Mazulo, o Cláudio Costa, o Marcelino Magalhães, porque eles, pé frio, né, cara? Mas a Indira já garantiu, já disse que vai e vai ser show. Seguinte, Floresta Esporte Clube volta a campo domingo também. Cara, que domingo massa, né? Muito futebol. Dia 25 de maio, pela 7ª rodada do Brasileirão Série C. O Verdão da Vila enfrenta o Ituano às 4h30 da tarde no estádio Novelli Júnior em Itu, interior de São Paulo. Na tabela de classificação, o Floresta ocupa a 11ª posição com 8 pontos conquistados em 6 jogos. Já o Ituano está na 7ª colocação com 10 pontos. E aí, Floresta e Ituano, Floresta que começou mal essa competição, Série C, mas veio se recuperando. Hoje
já esteve na lanterna, agora está em 11º no meio da competição, no meio da tabela, enfim. O que esperar de Floresta e Ituano? É um jogo difícil, principalmente por ser lá em Itu, São Paulo, o Ituano que até ano passado estava na Série B, então com certeza é um jogo difícil, até pelo deslocamento até São Paulo, para o Floresta. Porém, o Floresta ele vem de 4 jogos sem perder. Empatou no último jogo, venceu no jogo anterior o Botafogo da Paraíba por 3-2 fora de casa. Então é um time que vem em evolução. E a gente espera que continue essa evolução contra o Ituano, que é uma tarefa bem difícil, mas o Floresta, assim, ele vem se mostrando ser um clube que é bem mais sólido na Série C. Diferente do Ferroviário, por exemplo, que já caiu 2 vezes, já caiu e voltou para a Série C, Série D, enquanto o Floresta ele já vem mais sólido, já vem de alguns anos conseguindo se manter na competição. É verdade, o Floresta já foi campeão da Série D, mas já caiu de novo para a Série D, e o Floresta lá há pelo menos 3 anos seguidos na Série C, e espero que ele continue nessa pegada, tá? É o seguinte, nos dias 17 e 18 de maio, agora que se passou, foi realizado o primeiro campeonato de estreantes do Powerlifting no Ceará. A iniciativa foi promovida pela Federação Cearense de Levantamento Básico de Peso, agora oficialmente filiada à Confederação Brasileira na IPF Brasil. O evento marcou o início de uma nova fase para o esporte no estado e revelou talentos promissores que em breve devem representar o Ceará em competições nacionais. A competição contou com categorias masculinas, femininas e também categorias especiais. Atletas de diversos municípios do interior estiveram presentes, além de competidores vindo do Piauí, Rio Grande do Norte e da Paraíba. Um momento marcante para o Powerlifting cearense que mostra força, organização e um futuro promissor para o esporte que está bombando por aí, tá? Quem está por aqui para falar sobre isso e explicar tudo desse evento é o presidente da Federação Cearense de Levantamento de Peso, de Básico de Peso, meu amigo Flávio Rodrigues. E aí, campeão, tudo bem? Tudo bem. Queria agradecer mais uma vez o convite, a gente já é de casa aqui, né? Verdade. Acho que desde 2023 a gente vem fazendo matérias aqui do Powerlift, tentando divulgar um esporte que até então não era muito conhecido, mas que hoje já a gente viu pelo relatório da live, né, do evento, que mais de 1000 pessoas assistiram, né? A gente já teve o Ceará hoje, ele filiado à Confederação Brasileira de Levantamento de Peso, né? Ele vira a porta de entrada de muitos estados do Nordeste para o Campeonato Brasileiro, porque só existe federação ligada à IPF no Ceará e na Bahia. Então, alguns estados é bem mais próximo vir para o Ceará do que ir para a Bahia. Sendo que, no futuro, a gente tenta estimular os outros estados que tenham as suas federações também, porque é bom para o esporte, cada estado tem a sua federação, né? Isso fortalece mais o powerlifting, né? No Brasil e na região Nordeste, né? Uhum. O evento foi realizado no dia 17 e 18, a gente conseguiu trazer atletas de outros estados, a gente teve categoria especial, né? O para powerlift, um atleta com classificação funcional tinha retirado tumor cerebral, né? Então ele tinha uma diferença, né, de força ali entre os lados, né, direito e esquerdo. Então a gente também faz um trabalho aqui no Ceará ligado à ASEA, né, que é a Associação do Esporte Adaptado, né, que o Henrique também já veio no programa. Ele é o presidente, então ele filia os atletas, os cadeirantes, os atletas, o para powerlift todo ele filia na nossa federação, e a gente abraça esse público aí também. O Caio, ele tá doido para praticar aí, cara, powerlifting, como é que ele faz, hein? O que é preciso aí? Pronto, o powerlift, ele não tem assim ainda um espaço dedicado ao treino do powerlift específico aqui na nossa cidade de Fortaleza, tá certo? Mas caso, como está ficando muito divulgado, né, inclusive nas redes sociais a nível nacional, se você tem interesse de praticar para a saúde ou para a performance, você procura tanto o meu Instagram, né, o treinador Flávio Rodrigues, ou o Instagram da federação, né, Federação Cearense de Levantamento Básico de Peso.
Aí lá você pode se comunicar com a gente, onde tem alguns técnicos que fazem uma consultoria, manda sua planilha de treino, corrige os movimentos, né? Aí periodicamente fazem avaliações para que você consiga se manter aí no powerlift. Ei, Flávio, nessa competição é um campeonato, obviamente, Isso. então tem vencedores, né? Isso. Como é que funciona isso lá? O powerlift é um esporte onde o atleta executa 3 levantamentos, né? Muito conhecidos no ambiente de academia, que é o supino, o levantamento terra e o agachamento. Então, o atleta ele tem 3 tentativas em cada movimento. O melhor movimento, com a melhor carga, é o movimento que passa, e são somados. E ganha o atleta que soma mais carga. Aí tem jurados que dão as pontuações, é isso? Não é pontuação, é a carga mesmo, número. A carga, ele, peso, ele vai né? somar o peso. Entendi. É então, como se fosse a Olimpíada. Na Olimpíada também é assim, né? Ele não é um esporte olímpico. O olímpico é o levantamento de peso olímpico mesmo, aquele que põe o peso acima da cabeça. Sim. Mas ele é reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional, né? Inclusive tem antidoping, né? A partir dos eventos nacionais, pan-americanos e internacionais, o atleta é testado. Tem antidoping. Pro doping, tem. Então dá Flávio, não. como é que tu encara que está esse cenário do powerlift atualmente? Porque a gente vê muito, ultimamente, uma cultura muito forte dos jovens indo para a academia, se exercitando cada vez mais. Eu queria saber como é que está esse cenário atual, na sua visão. O powerlift, ele já vinha, né, ganhando alguma visibilidade. Então, com esses influenciadores aí, que é o Bitelo, né, que está agora na mídia, né, praticando o powerlift, ele ficou ainda mais em evidência. E o powerlift, ele traz algo porque assim, muito conhecido pelo público nos esportes de força, qual é? É o fisiculturismo. O fisiculturismo tem um apelo estético. Você tem que ter uma certa estética para competir também. E o powerlift e os outros esportes de força menos conhecidos, não existe isso. Né? O que pode trazer, o que faz ele ser muito procurado, eu acredito que seja esse... Não necessariamente ter esse apelo estético, mas é muito bom para a saúde e você pode manter um bom shape, como eles chamam, né? Mas sem aquele negócio extremo, né? Se você ir para competir, ele é bem mais objetivo. Ele não tem um julgamento subjetivo, né? Você chega lá, você levantou 100 e o João levantou 101, o João ganha, não tem contestação, não tem uma coisa... Legal. Né? Não tem mais aquele... O fisiculturismo em si, ele é um esporte de apresentação da sua estética, né? Onde vários árbitros ali julgando podem ter uma interpretação diferente, né? É verdade. E subjetiva. Eu posso achar um atleta melhor e você pode achar um atleta... Que o atleta que eu tenho como vamos supor, uma primeira colocação, o João pode achar, não, ele não merece nem a terceira. Entendeu? E o powerlift não é exato. É por número, né? Peso, né? Por número, Cara, Bitelo é esse cara aqui, Eu nunca ouvi falar desse Bitelo, não. Isso. Cláudio Costa, depois se aproxima aqui. Vai, chama aí. O powerlift eu conheço, mas Bitelo nunca ouvi falar na minha vida. Do cara. Tá muito em evidência agora. É porque tem muita influência que participa. Vale ressaltar, né, que o powerlift é um esporte multifederado e que o Bitelo faz parte de uma federação diferente da nossa. Bitelo, olha, esse aqui é o Bitelo, ó. Nunca ouvi falar nesse cabra, mas... E ele é bom? Ele é bom ou ele tá só por fama só mesmo? porque é influencer. Tem muito promissor, é um jovem muito promissor. Bem falar mal, né? O cara tá divulgando aí só... É um jovem muito promissor. Né? Cara, você falou aí que... A gente já vai terminar, né? Tempo tá... Você falou aí que a partir de certo ponto tem antidoping. E o Felipe, como é que ele faz? Que ele tava querendo ir, mas desse jeito, com antidoping. E o álcool é uma das coisas testadas, né? Né? Ixi, então não dá não. Felipe, fica pra próxima, meu parceiro. Já era. Não dá não. E aí, Rodrigão, o que é que a gente tem mais pra gente falar? Flávio Rodrigues. Alguma dúvida? A gente... Diga. Queria só dizer que com a entrada do Ceará, né, no cenário nacional, a gente vai ter o campeonato estadual, porque esse foi o cearense estreantes. A gente vai ter o campeonato estadual em setembro, tá bom? Massa. E vamos ter também um curso
que provavelmente entre setembro e novembro, com o árbitro internacional Gilson Clemente, que vai vir para Fortaleza, especialmente dar esse curso, onde vai habilitar os árbitros cearenses, a arbitrarem a nível nacional. Legal. Sensacional. É importante divulgar, né, o trabalho das redes sociais, que o pessoal pode acompanhar para ver. Isso. Qual foi o Instagram que você falou? É a Federação Cearense de Levantamento Básico de Peso, né? E se quiser pode ir através do meu lá, né? Treinador Flávio Rodrigues. Como é? Treinador Flávio Rodrigues, lá no Instagram, tem todas as informações. Se quer saber mais sobre federação, também tem lá, não é isso? É o professor mesmo, a gente perde o nome. Faz anos que eu perdi o nome, é professor em todo professor. Meu parceiro, obrigado mais uma vez, cara, por trazer pra gente lançar luz essa modalidade que só cresce. A gente tem a maior satisfação de compartilhar aqui com a nossa audiência também. Valeu. Obrigado mais uma vez, obrigado aos telespectadores aí. E você devia ter vindo com a nossa medalha, que você ganhou no programa. A gente já deu uma medalha aí. Só o show. Falta só levantar o peso. Ganhou uma medalha. Valeu, Caio. Abraço, meu irmão. Valeu, João Paulo. Valeu, Flávio. Muito importante essa divulgação do esporte, porque esporte não é só futebol, né? E é muito bacana ter cada vez pessoas falando sobre o seu esporte, porque é um meio de... você vencer na vida, né? Para muitas pessoas. Então, muito legal a sua participação aqui. Espetacular. Deixar um abraço especial para Felipe, Cláudio Costa, Márcio Mazulo e o Marcelino Magalhães. E tem um que tá coisando aí. É o Magno, né? É, o operador de áudio, cara. Operador de áudio, é verdade. Isso que falha. Valeu, meu povo. Obrigado, hein? Um abraço forte para vocês. Por hoje é só e nós agradecemos a sua audiência. Continue ligado nas nossas redes sociais para não perder nenhuma atualização. Nos vemos na próxima segunda-feira, às 16 horas, aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Toda segunda e sexta, nós estamos na Fortaleza FM 90.7, de 11 às 13, tá? Resenha de Artilheiro tem a produção, roteiro e edição, minha, João Paulo Quintela. Direção da TV Câmara Fortaleza, jornalista Lúcio Gleison Uchoa, edição de imagens, Ranieri Vieira, engenheiro de telecomunicações e direção técnica, Isaac Garcia, coordenação de comunicação da Câmara de Fortaleza, jornalista Moema Soares. Comentários hoje, meu parceiro Caio Salgueiro. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu e tchau!